E Jornal do Rio de Janeiro confirma que Rodrigo Garro pode estar a caminho do Flamengo, conforme a gente trouxe ontem. Vamos dar todos os detalhes e ver a matéria aqui junto com vocês. Juventus vindo para cima de Wesley, presidente do Dínamo falando sobre as negociações de Flamengo com Carrascal e Pulgar com chances de ficar fora do jogo contra o Chelsea. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho e para você que está no celular, se você já foi ali nos comentários e arrastou para o lado para clicar no hypar para me dar uma moral aqui no canal. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. E além de tudo isso que eu já falei, de você me dar aquela moral dando like, compartilhar com os amigos e com a família, ativar o sininho, se inscrever no canal, que é muito importante para sempre fazer o vídeo aparecer para cada vez mais gente. Tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Mas bora pro vídeo, que aqui é sem enrolação. Flamengo treinou nessa terça-feira. Boa parte dos titulares, dos jogadores que tiveram participação no jogo contra o Esperance, fizeram aquele treino regenerativo, menos um cara. E é o cara que pode ser o protagonista do Flamengo nesse jogo contra o Chelsea. A gente sabe que principalmente quando os times sul-americanos, os times de fora da Europa enfrentam grandes times europeus, e aí a gente teve no passado e nessas finais de Mundial, sempre o protagonista sendo o goleiro. Rogério Ceni quando jogou com o São Paulo contra o Liverpool, o Cássio do Corinthians quando o Corinthians jogou contra o Chelsea mesmo. Então, quem é o único cara que não fez regenerativo, treinou pesado para ficar com cada vez mais ritmo de jogo e agarrar mais do que já tá agarrando, foi o Rossi. Nosso paredão argentino treinou, fez o treinamento normal de goleiros e a gente conta muito com ele para ser essa zebra que já não tá parecendo nem tão zebra de acordo com os resultados que vem acontecendo aí no Mundial, que estão cada vez mais deixando a galera lá da Europa com a pulga atrás da orelha. Fica a dúvida se os caras estão tirando o pé, se não estão, mas não importa. Se estiverem tirando o pé, problema é deles. O Flamengo vai jogar com tudo pra cima do Chelsea e eu acredito sim numa vitória. Vamos acompanhar. É claro que não vai ser fácil, longe disso, mas é um jogo que me deixou, que vem me deixando, né, com esse empate do Fluminense com o Borussia, o empate do Monterrey com a Inter de Milão, vem me deixando mais ansioso e mais esperançoso para essa partida contra o Chelsea. Já tô mais animado do que eu tava em relação a essa partida. Comenta aí a sua expectativa para esse jogo. Outra novidade foi o De La Cruz, que já tá treinando normalmente, no campo, tendência de ser relacionado. O Globoesporte.com foi um pouquinho mais conservador, dizendo que o Flamengo ainda avalia, tem a chance de ainda poupá-lo contra o Chelsea, para que ele fique 100% já para o restante do torneio. Mas ele treinando no campo, existe uma grande chance dele ser relacionado. E aí estar lá à disposição, podendo jogar, até porque ele já vem treinando no campo. Treinou parcialmente no campo até o domingo e ontem ele já fez o treino normal no campo, então existe uma grande chance sim, mas a gente só fica sabendo na hora. Como titular eu acho que não, acho muito improvável, até porque o Jorginho entrou muito bem, deve ser mantido, mas acredito que o De La Cruz deva sim voltar a ser relacionado. Já já a gente fala do Pulgar aqui, porque aí pode ser uma preocupação. Informação do Coluna do Fla,
é de que nessa partida do Flamengo contra o Esperance, os jogadores tiveram índice de desgaste não muito elevados, ou seja, o elenco conseguiu administrar bem o ritmo nessa estreia do Mundial. Felipe Luiz vai montar a escalação baseado nesses treinos agora com o grupo completo que ele vai fazer hoje, quarta-feira, e também amanhã, para definir aí qual vai ser o time que vai jogar contra o Chelsea. Tem uma possibilidade aí que vem sendo aventada por muita gente, que é a entrada do Bruno Henrique no lugar do Pedro, justamente por conta dessa característica aí de pressão, de marcação na frente. Não sei o que eu acho muito sobre isso, porque o Pedro, apesar da gente defender muito ele aqui, ele não agregou tanto na partida contra o Esperance. Então talvez seja realmente o caso dele ficar no banco, mas também não sei se Bruno Henrique é o cara, porque ele também não tá bem, talvez esteja até pior do que o Pedro. Então, é uma situação complicada, só que o Pedro, muitas vezes, ele pode ser aquele diferencial no segundo tempo, com a zaga um pouquinho mais cansada, até quando o Flamengo está um pouco mais cansado e acaba tendo que apelar um pouco mais para a bola aérea, para pingar a bola ali na área. Então, o Pedro pode ser uma arma importante para o segundo tempo, mas também quero ouvir de você aqui qual é a sua opinião sobre esse assunto. Rodada de segunda-feira do Mundial, Fluminense empatou com o Borussia em 0-0, jogou bem, teve chances inclusive de vencer a partida, muito legal o jogo do Fluminense, e aí é rival, mas a gente tem que reconhecer que foi muito legal ver esse jogo por tudo que envolveu a questão de ser um time brasileiro enfrentando um time que é considerado grande, sim, na Europa, e jogou de igual para igual, teve chance, o Borussia teve chance, 0-0, mas com o Fluminense podendo vencer. Teve um lance que depois foi dado até impedimento, que o goleiro fez 2 defesas sensacionais lá, o goleiro do Borussia, então muito legal de ver esse jogo. 4 da tarde tivemos River Plate vencendo o Urawa Reds por 3-1, sem maiores problemas. O Ulsan da Coreia perdeu de 1-0 do Mamelodi Sundowns. Esse jogo também mente sobre o que foi a partida, porque 1-0, mas tiveram mais 2 gols anulados. O Mamelodi dominou a partida o jogo todo. À noite, 10 da noite, Inter de Milão e Monterrey empataram em 1-1. E é outro jogo aí que dá uma animada, porque a Inter não botou o pé no acelerador. E aí a gente não sabe até que ponto é controle mesmo deles, por ser meio que uma pré-temporada / fim de temporada passada, porque eles propositalmente não deram tudo, ou se é a questão física já falando mais alto, e aí o Monterrey com gol, inclusive, do Sérgio Ramos de cabeça, fazendo gol contra a Inter de Milão, mas tá ficando legal, tá ficando interessantíssimo esse Mundial aí, e sexta-feira promete, hein? A agenda de hoje do Mundial, 1 da tarde, Manchester City contra o Wydad Casablanca, estreia do gigante inglês. Gigante depois que entrou o dinheirinho lá, né? Mas é gigante agora, né? Fazer o quê? Real Madrid contra Al Hilal às 4 da tarde, esse gigante desde sempre. 7 da noite, Pachuca e Red Bull Salzburg. E 10 da noite, Al Ain contra Juventus. Bons jogos hoje, principalmente os 2 primeiros, o de 1 da tarde e 4. Os outros 2 jogos podem ser muito bons também. Lembrando que o de 7 horas, o Pachuca é o segundo time do mesmo dono lá do León, que acabou fazendo o León sair do torneio. Mas vamos acompanhar aí, bons jogos interessantes. 3 estreias de gigantes aí, Juventus, Real e Manchester City, iniciando sua trajetória no Mundial. FIFA espera público de mais de 50 mil pessoas no Flamengo e Chelsea. A promessa aí é de estádio lotado nessa partida de sexta-feira, só para dar aquele gostinho maior ainda. E a torcida Fla Miami tá fazendo um movimento lá nos Estados Unidos para galera levar balões vermelhos e pretos, de preferência vermelhos, para lá, para chamar bastante atenção e fazer uma festa bonita, bandeiras também. Então tá tendo todo um movimento lá nos Estados Unidos, inclusive com esses adereços aí de bandeiras do Flamengo sendo vendidos nos grandes sites americanos com pronta entrega para o pessoal poder fazer uma festa bonita com estádio lotado por lá. E aí, meu amigo, tá ficando legal o negócio, o clima vai ficar bom nesse Flamengo e Chelsea, que é um dos jogos com a maior procura. E tem uma galera dizendo aí que o Mundial flopou.
E a FIFA deu a resposta para eles lá. A teoria de que algumas pessoas de que a Copa do Mundo de Clubes flopou tá sendo um fracasso não vai colar. Pelo contrário, a FIFA anunciou que quase 1,5 milhão de ingressos foram vendidos. Copa do Mundo de Clubes de 2025 se aproxima do marco de 1,5 milhão de ingressos vendidos. A nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA começou com uma demonstração poderosa do apelo global do futebol de clubes, com mais de 340 mil fãs, gerando atmosferas eletrizantes, apoio apaixonado e cenas inesquecíveis nos 3 primeiros dias de jogo. Até terça-feira, 17 de junho, a FIFA havia vendido cerca de 1,5 milhão de ingressos e o movimento continua crescendo, com 4 das 5 partidas mais vendidas da fase de grupos ainda por vir. Então, o que eles querem dizer com isso? É óbvio que pode ter algum jogo ou outro com o estádio não estando lotado, mas tem todo um torneio aí pela frente ainda. O principal é o primeiro torneio de todos. O pessoal tá conhecendo, tá descobrindo agora que de fato é um clima de Copa do Mundo. E isso tem tudo para a cada edição fazer mais sucesso. Inclusive entre os europeus, tá? Porque você acha que time europeu com aquela soberba toda, se vier para esse torneio e começar a perder para time de outros continentes, não vão querer fazer questão que o seu time jogue e me mostre aqui que é superior? Isso vai já virar uma Copa do Mundo igual a Copa do Mundo real, que tem todos os estádios lotados. Tá naquela fase ainda de experimentação, mas tá dando certo. Vocês vão ver que na verdade não é nem a cada edição, a cada rodada a procura vai ser maior. E ainda tem o fator que essa edição tá acontecendo nos Estados Unidos, tá? Estados Unidos, além dos embargos todos que estão fazendo, a galera que mora lá já na imigração tá meio receosa de sair de casa. Tem o fato de que não é um país que ama o futebol. Pelo menos ainda não. Então, não tem aquele apelo todo. Imagina um mundial desses no Brasil, na Europa. Você pode ter certeza que ia estar lotado. Inclusive na Ásia, ia estar lotado. Então, quem tá falando essa coisa aí que tá flopado, que é torneio amistoso, pergunta o time dele. Você vai provavelmente ouvir o nome de algum time que não tá no mundial, tá bom? Então, Fica tranquilo, porque quem tá falando muito provavelmente é por inveja. Vamos lá. A torcida do Flamengo ganhou a primeira página no caderno de esporte do The Philadelphia Inquirer, com foto do Brasil Giant Flamengo nas escadarias do Museu de Arte, que é lá a escadaria do Rock Balboa, né? Que a torcida fez um encontro lá, lotou, e aí a capa de um jornal da Filadélfia mostrou esse movimento todo feito aí pela torcida do Mengão. A reportagem elogiou Felipe Luiz e lembrou os números maciços do Flamengo nas redes sociais. Muito legal aí o Flamengo recebendo esse reconhecimento. Rubro-negro está a 4 gols de superar o Santos e assumir a liderança entre os clubes brasileiros com mais gols na história dos mundiais. Atualmente o time paulista soma 18 gols na competição, enquanto o Flamengo tem 14. Com 2 jogos ainda pela fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o mais querido tem boas chances de alcançar a marca. O próximo compromisso é contra o Chelsea, na sexta-feira, às 3 horas, horário de Brasília. Informação agora, mudando de assunto, sobre o Pulgar. Saiu lá no Coluna do Fla. Volante Eric Pulgar será reavaliado pela comissão médica do Flamengo após relatar dores no fim da partida contra o Esperance da Tunísia na estreia do Mengão no Mundial de Clubes. O chileno saiu de campo com um incômodo muscular e será reavaliado para o jogo contra o Chelsea. O Flamengo fez esse regenerativo ontem, ainda não há atualizações sobre como foi essa análise do Pulgar no regenerativo. Hoje deve ser a prova de fogo tanto para ele quanto para o De La Cruz, mas o Pulgar, como sentiu, tem uma atenção especial aí e pode vir a ser um desfalque, mas ainda não está com o martelo batido. A gente espera que ele treine, consiga treinar bem e vá para o jogo, porque é uma peça importantíssima para esse meio-campo do Flamengo. E agora mercado da bola, que eu sei que é o ponto alto aqui para vocês, que vocês gostam muito, que agora falando sobre presidente do Dinamo Moscou, abrindo o jogo, conversando, falando um pouquinho mais sobre a negociação do Flamengo com o Carrascal.
falando até certo ponto, porque ele deu uma pisadinha no freio, deu uma desconversada. E aí vamos ler aqui a fala dele. Houve interesse do Flamengo em Jorge Carrascal. As negociações estão atualmente suspensas por causa do Mundial de Clubes. Carrascal é jogador do Dinamo Moscou. Seria antiético comentar os detalhes das negociações com o Flamengo, disse o dirigente do Dinamo ao jornal russo Sovsport. A gente sabe que o Flamengo está bem perto de contratar o Carrascal. É claro que o russo não vai falar isso. Mas tem até uma informação de que o Carrascal teria que se reapresentar essa semana e não foi ao treino. O próprio clube deu uma declaração desconversando, dizendo que ele teve uma folga e que ele estava em recuperação, mas ele completou a nota falando sobre uma questão disciplinar. Que, de repente, o jogador tem sempre que cumprir suas obrigações e qualquer coisa fora disso vai ter a punição, a retaliação de acordo com a ação. Então, aparentemente, o Carrascal tá dando uma forçadinha de barra para o time russo liberar. Isso que ele tá falando que as negociações estão interrompidas não é verdade. José Boto continua diariamente chegando nos detalhes, naqueles pormenores ali, para o Carrascal de fato chegar ao Flamengo já em julho, tá? E o Carrascal deu uma forçada de barra, não acho isso certo. Isso para mim só piora a situação. Pode fazer o time russo bater o pé, ainda mais lidando com o russo, bater o pé e não liberar. Então, a gente tem que acompanhar aí essa situação para ver no que vai dar, mas é bem provável que de fato ele chegue em julho. Internamente do Flamengo a negociação já é dada como 95% praticamente certo já no Flamengo, mas a gente sabe que ainda mais se tratando de negociação com o clube russo, a gente tem que ter um pé atrás, lembrando aí do caso do Lohan, né? Então, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora vamos falar de Rodrigo Garro. Saiu uma matéria completa no jornal O Dia, jornalista Fabrício Lopes, falando sobre a possibilidade e a negociação de Rodrigo Garro com o Flamengo. Corinthians pode perder Rodrigo Garro para o Flamengo. Rubro-negro tem interesse no camisa 8. A insegurança causada pela situação política do Corinthians pode fazer o clube paulista perder uma de suas principais estrelas para o Flamengo. Rodrigo Garro, meio-campo argentino de 27 anos, teria autorizado seus agentes a procurar um novo clube. E o Flamengo surgiu como possibilidade real para o jogador. O Corinthians adquiriu 80% dos direitos federativos do meia junto ao Talleres da Argentina, pagando 6 milhões de dólares, aproximadamente 30 milhões de reais na época. A equipe paulista tenta manter o atleta, mas entende que uma boa proposta pode se tornar irrecusável, principalmente porque ele precisa melhorar o seu caixa, né, ainda em 2025. Janela de transferências volta a abrir dia 10 de julho, permanecendo aberta até 2 de setembro. Flamengo conversa com o staff do jogador e, em seguida, vai diretamente ao Corinthians negociar valores, inclusive podendo envolver as parcelas faltantes do Mateuzinho, que até o momento vão ser pagas pela Brax. E aí o Flamengo pode perdoar essas parcelas faltantes e aí a Brax volta a repassar dinheiro ao Corinthians, que no momento não tem repassado porque ele está pagando o que falta do pagamento do calote do Mateuzinho. Então o Flamengo pode colocar o que falta ainda a receber, que não é pouco, para balancear essa negociação. Corinthians volta a receber dinheiro da Brax e o Garro vem para o Flamengo provavelmente dando um dinheiro a mais ainda para complementar esse valor. Vamos acompanhar o Corinthians, para todo mundo que for perguntado no Corinthians, presidente, etc e tal, sempre vai negar. Ainda mais se tratando de negociação com o Flamengo. Se acontecer, o negócio vai todo se desenvolver nos bastidores para quando for anunciado o Corinthians falar que foi algo vontade do jogador. É sempre assim, tá? Então, não se assuste se o Corinthians ficar negando até a morte e depois o Garro aparecer já anunciado pelo Flamengo. Vamos acompanhar, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora, para finalizar,
tem a informação da Juventus vindo para cima do Wesley, informação já de lá dos Estados Unidos, nessas negociações, nesses bastidores todos de lá do Mundial de Clubes. A Juventus, até o momento, alinhou aí, aventou, né? Na verdade, não alinhou nada, porque o Flamengo, a princípio, não vai aceitar essa proposta de 20 milhões de euros pelo Wesley. Por quê? O Flamengo já teve sondagens, não teve proposta oficial ainda, nessa janela agora mais recente, mas teve sondagem já de início de ano para cá, que beiraram os 30 milhões de euros, principalmente da Rússia também. Mas, até o momento, não veio nada dos gigantes que já vinham sendo ditos como interessados. O Manchester City, Barcelona, teve o Milan também até certo momento. E agora a Juventus vem com esse interesse no Wesley, mas os 20 milhões de euros ainda não é o que o Flamengo quer. A princípio, o Flamengo recebeu essa sondagem, agradeceu e disse que não tem interesse em vender por esses valores, que hoje o preço-alvo do Flamengo é no mínimo 35 milhões de euros. Você vê que já baixou um pouquinho dos 45 que a gente falou do City há um tempo atrás. Por quê? O Varela tá voando. O Varela voando, o Wesley vai pro banco, o Wesley no banco ele aparece um pouco menos, e aí acaba que o valor que o Flamengo pode chegar a pedir também não pode jogar lá no alto, senão o clube, pula fora, vai para outro alvo e o Wesley não é vendido. Então, hoje o valor dele já tá aí na faixa de uns 35 e eu acho que se chegar a uns 30 o Flamengo vende. O Flamengo já tá contando com esse dinheiro para contratações agora em julho, mas a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade traz aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso, uma ótima quarta-feira para vocês todos e tá chegando o dia do Flamengo e Chelsea e eu tô cada dia mais ansioso. Valeu, até a próxima! E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!